estou aqui com o consultor, o Paulo Roberto Araújo, para falar sobre o poder da oração. Seja bem-vindo, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Carol, tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo honroso convite. Imagina. De estar nesse programa tão importante, tão bom. E falar de um tema desse, num dia como hoje, né? Até eu lembro da imagem do Papa visitando o Iraque, né? Sim. E a gente falando do poder da oração, Dia Mundial da Oração. Que poder que tem por trás desse simples ato de rezar? Bom, Carol, certo filósofo, né? Ele disse o seguinte, que o homem tem três características, vamos dizer assim, ou três aspectos. É o seu espiritual, que é o seu relacionamento com Deus. Tá. O social, que é o seu relacionamento com o seu próximo. E o biológico, que é o relacionamento dele com ele mesmo. Certo. Então, cada vez que o ser humano pende para um lado somente, fica extremado, ele perde o seu equilíbrio. Então, a vida espiritual faz parte desse equilíbrio nosso. Por isso que orar é algo extraordinário. Não vou dizer que é algo mágico, porque essa palavra não exprime o seu real significado. Ele é sobrenatural, porque ele te eleva, né? A presença de Deus, o ser maior do que todas as coisas, do que todas as pessoas, aquele que realmente pode mudar a realidade da vida de cada um de nós. É interessante você colocar, nos eleva a presença de Deus, porque acho que de fato, às vezes a gente tem essa impressão de que a oração é um pedido de ajuda, ou enfim, ficar ali, batendo ali na porta, né? Ó, Deus, estou aqui, preciso de tal coisa. E não é, né? Às vezes é só o colocar-se na presença, é como se fosse a linguagem ou a comunicação com Deus, né? Verdade. A oração é um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, né? Não é como você bem falou, somente procuro Deus porque eu preciso de alguma coisa. Preciso de um milagre, preciso da solução de algum problema, preciso de respostas. Não, mas é o prazer de estar na companhia de Deus. Orando, conversando com Jesus pela fé, ainda que nós não o vemos fisicamente, é claro, mas nós cremos que Ele ouve, que Ele está presente. Então, esse diálogo, ele traz para a nossa alma uma calma, uma paz, uma segurança que não existe igual. Principalmente agora, né, Carol, que estamos aí nesse momento turbulento, né? Com certeza. E você, como consultor, até na tua área profissional, como que você coloca esse poder da oração na tua vida e até como uma dica, né, para que as pessoas possam incluir, porque a oração ela não está necessariamente ligada à igreja somente, né? A gente também tem que ter o nosso momento particular com Deus, né? Que é muito pessoal. E eu costumo pensar assim, sempre que a gente lembra de envolver Deus nos nossos projetos, sejam eles profissionais, sociais, financeiros, enfim, quando a gente entrega isso para Ele, geralmente dá certo, né? Só não vai dar certo se ele souber que é uma enrascada e vai falar assim, não, meu filho, ó, você não vai fazer isso aqui não, porque você não sabe o que isso vai acarretar depois. É verdade. Mas do contrário, é uma bênção que a gente tem com ele, né? É uma permissão, de certa forma. Olha, Carol, começando pelo aspecto profissional, né? Quando eu vou dar alguma palestra, um treinamento em alguma empresa, né, na área de gestão de pessoas, que é a minha profissão, a gente sempre tem que ter um tato muito grande, porque você tem um público de diversas religiões, correntes de pensamentos diferentes. Então a gente sempre respeita isso. Mas eu nunca escondi, né, a minha fé. Eu sou cristão. Eu creio em Deus. Eu creio na Bíblia Sagrada. Eu oro e busco a Deus. Eu não preciso esconder isso. E também não me furto, né, ao direito até de comunicar para quem me ouve o quão isto é bom. Se a pessoa quiser me acompanhar nessa fé, ok. Se ela não quiser, tudo bem, é um direito dela, né? Sim. E também a oração não é um jeito da gente fazer Deus trabalhar para nós.
né? Isso é importante, né? A gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. Então, assim, algumas pessoas talvez pensem, eu tenho uma fé tão grande em Deus, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. Jesus ensinou justamente o contrário. Ele disse, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? A semente da mostarda, ela é mínima. Você vai dizer para esse monte, transporte-se daqui para lá. Então, a questão não é ter uma grande fé, mas é ter uma pequena fé num grande Deus. É isso que faz a diferença. Então, a gente se aproxima dele, não para que ele nos atenda e faça tudo o que a gente quer, mas porque nós o amamos, queremos a sua presença e porque melhor do que qualquer coisa que nós podemos ter é a presença de Deus em nós. Com certeza. E isso acaba, eu rezo muito assim, para Deus me aproximar de pessoas que estejam de acordo com o plano dele e afastar aquelas que não estão, né? Me abrir essa consciência. E é impressionante como Deus age pelas pessoas. Eu acho que o poder da oração está muito ligado em abrir essa nossa consciência para que a gente perceba as oportunidades que Deus nos manda, porque muita gente fala assim, eu não consigo entender o que Deus quer para mim, né? Eu não consigo, não escuto, né, a voz de Deus. Mas eu acho que essa voz, ela vem através, primeiro, da nossa consciência, né? Isso, inclusive, está na Bíblia, não sei aonde que eu li, mas eu vou procurar, porque eu li, se eu não me engano, um livro de sabedoria. Essa consciência nossa, então, aquele anjinho lá que fica ali, né? Falando, melhor não fazer isso, já é a voz de Deus. E uma outra forma que eu vejo claramente Deus se comunicar pelas pessoas, né? Seja através de um livro que você lê, que foi uma pessoa que escreveu, seja através de uma palavra que você vai pegar um café no seu trabalho e alguém faz alguma coisa por você ou diz alguma coisa. É impressionante como, quando a gente está conectado com Deus, essa mensagem chega. Sim, é verdade. Né? Olha, Deus pode falar de muitas maneiras. Né? A questão é assim, como é que eu sei quando Deus fala comigo? Eu sei porque eu caminho com Ele. Então eu conheço a sua voz. Eu sei o modo como ele atua. Agora, se eu só procuro Deus quando eu preciso dele, eu vou ter dificuldade de entender as outras formas que ele utiliza para falar comigo. Então é importante isso. Você conhece alguém na medida que você tem intimidade com esta pessoa. E há textos bíblicos que falam sobre isso, né? Que o plano de Deus, ele é revelado para aqueles que têm intimidade com ele. E sobre esse falar de Deus, né? Eu lembrei, o salmista no Salmo 19, ele diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes até os confins da terra. Então Deus pode falar com você, comigo, através do que Ele criou, pode falar através de você, pode falar através de um evento, de uma situação, enfim, essa questão depende muito de qual comunhão você tem com Deus, né? Se você está com Ele, você entende Ele, você sabe que Ele está ali. E esse caminhar, ou essa vida, a gente constrói nesse caminhar diário. E eu acho que assim, algo que a gente deve aprender, e eu vou citar de novo o Papa Francisco aqui, porque o fato dele ter ido ao Iraque, e a gente sabe que é um país basicamente muçulmano, que nunca recebeu um Papa, né? Primeira vez que recebe um Papa lá. Então, eu ver tudo isso acontecendo, primeiro que eu já vejo que é algo que Deus plantou ali, né? Uma união dessa, né? Entre o catolicismo e um país basicamente muçulmano. Né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando que quando a gente fala de oração, muitos tomam aquilo para si como se, para lutar pelo reino de Deus, pela vontade dele, a gente precisasse forçar as pessoas a acreditar naquilo que elas acreditam, que a gente acredita. E não é o caminho. Toda vez que a gente vai por esse caminho, a gente afasta mais as pessoas. E daí acaba não se conversando muito sobre isso, nem em casa, né, na família, com filhos, né, às vezes nem com marido, esposa, muito menos numa roda de amigos. Não se conversa sobre isso, né, não se partilha muito, a não ser dentro da igreja, como se fosse algo vedado, né? Então, eu queria assim, deixar essa reflexão para quem está em casa, né? E junto com esse acontecimento com o Papa Francisco no Dia Mundial da Oração, para que a gente se preocupe muito mais em estabelecer uma relação de intimidade e confiança com Deus
do que simplesmente querer forçar as pessoas a acreditar naquilo que talvez esteja forte já na pessoa, né? É verdade. A entrada do cristianismo no Iraque, como você bem lembrou, que é um país de cultura religiosa muçulmana, islâmica, é um grande desafio. Mas o Evangelho de Cristo é para todos os povos, para todas as nações. O Senhor era judeu, nasceu judeu, né? Mas ele é o Salvador de todos os homens. E falou para os não-judeus. Exatamente, né? Quando você falou sobre a consciência, eu lembrei, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala sobre essa consciência, né? Ou seja, orar a Deus, buscar a Deus, deve ser um ato consciente. Ou seja, eu sei o que estou fazendo, eu sei por que estou fazendo, eu entendo qual é o propósito disso. Porque, às vezes, a pessoa ela não sabe qual é o seu propósito de vida, né? Então, como você falou, o que será que Deus quer para mim, né? Como é que Ele vai me falar isso? Como é que eu vou saber isso? Ora, quando você caminha com Deus e você busca a Ele, Ele te dá o direcionamento, que pode ser de muitas maneiras, como nós citamos há pouco aqui, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem essa diversidade e a gente precisa aprender a acolher as pessoas, Sem independente do que elas acreditam. Sem dúvida. Porque acho que esse é o maior desafio, né? E sabe, Carol, Deus tem prazer em ouvir os nossos pedidos também. É importante dizer isso. Ele é bem paciente também, né? Se você lembrar o contexto do Sermão do Monte, registrado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 7, ele vai dizer assim, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual dentre vós, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se ele pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Então, se vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas para os seus filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Então, Ele tem prazer em que a gente peça, né? Mas que seja aquele pedido porque nós o reconhecemos como Ele é, que é Deus, e não como alguém que existe para me satisfazer. Sim, que é uma perspectiva contrária, né, daquilo que o princípio bíblico ensina. Com certeza. Paulo, ótima essa nossa conversa, viu, no Dia Mundial da Oração. Fica essa reflexão. O Paulo está no Facebook, Gente Competente, também está no LinkedIn, Paulo Roberto Araújo. Ele é escritor, consultor e um homem de fé, né? Como dá para ver aqui. Obrigada, viu, Paulo, por estar aqui no Dia Mundial da Oração. Prazer. Que Deus abençoe vocês, todos os nossos companheiros que estão ajudando aqui. O Padre Reginaldo, também deixo o meu abraço para ele aqui. Ele vai escutar, vai retribuir. Obrigado. Obrigada.